campeão voltou, o campeão voltou. A cidade de Ji-Paraná, localizada a mais de 370 quilômetros da capital de Rondônia, tem um representante de peso desde 1991. O Ji-Paraná Futebol Clube é o maior campeão estadual de Rondônia. Entre 1991 e 2012, o Galo da BR, como é conhecido o clube, dominou o futebol local e conquistou 9 títulos no campeonato rondoniense. Esse é o terceiro episódio do podcast Deu Bera, e nele vamos falar sobre o Ji-Paraná Futebol Clube. Está começando mais um Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera! Eu sou Loide Gonçalves. Eu sou Fabiane Araújo. E eu sou Juliana Garcês. Somos estudantes de jornalismo na Universidade Federal de Rondônia. Olha aí, já em campo! Essa torcida maravilhosa! Vamos aplaudir o Ji-Paraná, vamos aplaudir! A primeira temporada disputada no futebol profissional pelo Ji-Paraná foi no ano da fundação do clube, em 1991. O primeiro camisa 10 do clube, o Nilcinho, lembra que a capital possuía 2 times mais fortes. E mesmo assim, o Ji-Paraná levantou a taça de campeão logo no ano de estreia. Para mim, foi bom demais, foi muito proveitoso. E eu era o primeiro clube que eu estava passando. E aí tinha sempre aquele friozinho na barriga, né? E a estrutura que o Ji-Paraná tinha na época era muito boa. Por ser o primeiro ano de profissional, eu acho que essa diretoria ela preparou muito bem, não só o elenco, mas em torno do elenco para que nada faltasse. E a gente tinha de tudo ali, a gente tinha de tudo. Inclusive, um grupo muito unido, eu acho que selecionaram muito bem os jogadores, né? O elenco era muito bem selecionado. O ex-jogador lembra que na época a cidade apoiou em peso o clube, com estádios lotados nos jogos e muita presença nos bastidores. Graças a Deus, todos os jogos aí no Vera Cruz, que naquela época não tinha um estádio ainda, era o Vera Cruz, aí perto da rodoviária. O Vera Cruz, todos os jogos era lotado de gente, mas lotado mesmo. Nossa, que maravilha. E a gente terminava o jogo, ficava aí do lado do Vera Cruz, aí num clube, num salão, e confraternizando com os torcedores. Isso era muito bom. Então a gente sentia aquele calor humano e sentia que o povo estava com a gente, né? Então isso também dava aquela vontade maior no próximo jogo você entrar em campo e correr sempre um pouco mais, porque sabia que a população estava junto com a gente, né? E hoje no futebol você quase não vê isso, né? Você não vê os torcedores hoje por qualquer coisa já se manifesta, já é aquela coisa ruim, e isso influencia muito no elenco, né? Mas nesse ano não sei porque era o primeiro ano, né? O pessoal estava vendo isso como uma novidade. O bicampeonato veio no ano seguinte, o que eternizou de vez o Ji-Paraná no coração dos primeiros torcedores. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 e 2012. Ufa! 9 vezes campeão rondoniense e histórias de amor e paixão que continuam sendo escritas até os dias de hoje. O clube também jogou a Copa Verde, Copa do Brasil, Série D e até a C, o que trouxe ao time um reconhecimento nacional. Em Rondônia, o Ji-Paraná derrotou o Bahia por 1-0, gol de Jardel. Uma história com tantas glórias e um início meteórico partiu de uma cidade que acolheu o clube e da necessidade da profissionalização de um clube no município. Anderson, diretor de marketing do time, acompanhou de perto todo o início.
O Ji-Paraná foi criado em 22 de abril de 1991. Foi uma fusão de dois clubes amadores, o Londrina e o São Paulo, né, os dois clubes que mais montavam melhores clubes em Ji-Paraná. E através da reunião, como foi lançado o futebol profissional, montaram a diretoria, 70% do elenco era da cidade, o complemento chegou depois. Foi inusitado que nós chegamos ao título, mas no primeiro turno nós perdemos todos os jogos. E no segundo turno nós tivemos o reforço do finado Alexandre da Costa, que era atacante, formou o ataque junto com o Gersinho, e também o Itamar, que foi o Itamarzão. E conseguimos classificar entre os 4 e pegamos o Ferroviário na final, que era o time mais temido, né, por ser da capital, há muito tempo junto, com melhor estrutura, realmente tinha um grande time. E empatamos em casa o primeiro jogo da final. E o segundo jogo da final foi aqui no estádio Luiz Ferreira, em Porto Velho. E ele acabou fazendo 2 gols e o Ji-Paraná acabou sendo campeão fora de casa, que segue essa sina até hoje, nunca conseguiu ganhar um título decidindo no estádio Biancão. Por outra perspectiva, o começo desse capítulo chamado Ji-Paraná Futebol Clube passa pelas chuteiras, gramados e sonhos. Nilcinho agarrou com unhas e dentes a oportunidade que recebeu de jogar em seu primeiro clube profissional com 21 anos. No decorrer do campeonato, as coisas foram indo, até que a gente chegou naquela final histórica lá em Porto Velho. Me lembro até hoje quantos ônibus saiu de Ji-Paraná para Porto Velho. E a gente lá fez um jogo. Que jogo! Ganhamos na prorrogação. Eu me lembro até hoje, quando terminou o tempo normal do jogo, 2-2. O Ferroviário tinha um meia esquerda muito bom. E eu me lembro que o Itamar pediu para mim ficar próximo a ele. E na prorrogação eu consegui meio que minar ele o tempo todo. Até foi uma bola dividida minha com ele, que sobrou para o Itamar, e o Itamar conseguiu marcar aquele terceiro gol lá, que foi a euforia dos torcedores de Ji-Paraná. Graças a Deus conseguimos esse título. Eu tinha 21 anos e a importância desse título foi grande, ainda mais por ser o primeiro clube, né? Primeiro ano de profissional, eu já conquistava um título. E um título de uma grande importância para uma cidade que tinha se profissionalizado o primeiro ano, né? Primeiro ano de profissionalismo aí na cidade de Ji-Paraná, que tinha o futebol profissional, né? Que iniciava esse projeto, e a gente já tinha se consagrado campeão. E esse título foi de uma grande importância não só pela conquista do título, né, mas sim pela conquista do carinho da população de Ji-Paraná, né? Eu acompanho hoje aí, eu vejo a euforia hoje dos torcedores de Ji-Paraná, que eu não posso comparar com aquela torcida que tinha no ano de 1991. Até mesmo pode ser porque foi o primeiro ano, né? Mas o carinho que a população tinha conosco era grande, era maravilhoso. E a gente conseguiu, a dia a gente conseguia reverter isso dentro de campo, né? Mostrando para a população que a gente retribuía aquele carinho que eles tinham pela gente com o futebol apresentado nos domingos. A gente não era a equipe que as pessoas apostavam para ser campeão naquele ano, né? O projeto de Porto Velho era maior do que o nosso, do que o de Ji-Paraná. Lá tinha 2 equipes que, naquela época, não sei como está hoje, mas naquela época, Ferroviário e Flamengo de Porto Velho eram as equipes mais badaladas. Conseguiu formar os elencos mais caros, né? E a gente conseguiu resultados bons em cima dessas 2 equipes. Então, esse título foi de uma grande importância, foi onde iniciou toda a trajetória da gente, quando a gente ainda jogava futebol, né? Foi o início de tudo. Graças a Deus, eu me sinto orgulhoso por ser o primeiro camisa 10 do Ji-Paraná, né? E meu primeiro clube, onde a gente conseguiu um título de campeão estadual, né?
logo no primeiro ano de carreira, a gente já sagrou-se campeão. Então isso é muito gratificante. Pois é, o primeiro título do Ji-Paraná também foi o primeiro para alguns jogadores que sonhavam em viver de futebol, como é o exemplo da camisa 10 daquela época. Após a passagem do time, Nilcinho recebeu outras oportunidades, inclusive fora do país, mas até hoje acompanha o Ji-Paraná. Eu estive aí em Ji-Paraná, o Guilherme, filho do Papagaio, do repórter, é muito meu amigo, né? Então o Guilherme meio que juntou um pessoalzinho aí no Hotel Londrina, e a gente se reuniu aí. A minha passagem, eu estava indo para Ariquemes, e aí, quando eu passei aí, a gente ficou aí por volta de umas 2, 3 horas, e pensa na conversa boa. Pude fazer essa visita aí ao Papagaio, ele ainda lembrou ainda das emoções desse ano. No coração do estado de Rondônia, é o grande campeão, sempre enchendo nossos olhos, acelerando nosso coração. De lá para cá, muitas dificuldades foram enfrentadas, principalmente no quesito financeiro, que acaba por interferir diretamente dentro do campo. Mas o clube segue tentando se manter no topo. A gente já tinha essa programação de reestruturação antes da pandemia. E quando veio a pandemia, a gente acabou perdendo alguns parceiros, né? Nós tivemos uma perda de todo o tamanho que você pensar, financeiramente, né? As pessoas que estavam com a gente pensando para trabalhar, e a gente acabou perdendo tudo isso. Então, durante a pandemia foi o que colaborou para que essa crise atrasasse um pouco, né? Essa reestruturação tivesse uma evolução mais rápida. Mas graças a Deus está dando tudo certo, né? O resultado está vindo aí. Foi um longo prazo que o torcedor não entende e não gosta, e a gente está dando a resposta para eles como eles gostam e como eles merecem. O atacante Jorge Efraim jogou no clube em 2003 e 2004. Ele afirma que essas dificuldades financeiras foram sentidas no ano de 2003. Em 2003 nós morávamos numa casa, a gente teve muita dificuldade com a alimentação, né? No ano seguinte, Efraim sentiu melhorias. Isso ajudou o atacante a ser o artilheiro do campeonato. Mas o título não veio. O Ji-Paraná foi o vice-campeão em 2004. Naquele ano de 2004, né, foi um ano que o Ji-Paraná começou a tentar se reestruturar, né? Dando uma estrutura diferente em termos de treinamento, até mesmo de alojamento, né, de alimentação para nós atletas que éramos de fora. Tivemos muitos problemas durante a competição, mas na fase final a gente chegou muito forte e a gente bateu de frente com a União Cacoalense, que sobressaiu no final, né, no final acabou prevalecendo naquela temporada. Nem sempre o time esteve no topo. O time viveu em jejum de títulos de 11 anos entre 2001 e 2012. 2009, 2011, 2019 e 2022 foram anos ainda mais difíceis, porque o time jogou a segunda divisão do Rondoniense. Mesmo assim, quando o time não estava bem no futebol profissional, o Ji-Paraná teve conquista no futebol de salão e nas categorias de base. Nós tivemos aí na categoria de base, a nossa equipe, o nosso time montou muitos bons elencos, tanto que já participamos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Somos bicampeão rondoniense na categoria sub-20 e a vitrine da Copa São Paulo, que é espetacular, né? Todas as vezes que a gente estamos participando, a nossa equipe tem uma visibilidade muito boa. Eu até comentava com outros colegas que infelizmente um clube aqui de Rondônia, ele passou para a segunda fase e assim, não teve tanta ênfase, né? E nosso clube sempre que vai participar, a gente recebe todos da imprensa, realmente reconhece o Ji-Paraná nacionalmente, então isso nos enche de orgulho. No futsal a gente também passou por essa revolução aí, por essa renovação, e conseguimos aí ganhar vários títulos aí do estadual de futsal. É o galo de Rondônia, glorioso, eterno vencedor. Dizem que a torcida é o 12º jogador de um time. Tamanha diferença que ela faz dentro do campo. E a torcida ji-paranaense cantam forte este refrão. Jipa, 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 eu te amo, meu jipa. No Ji-Paraná, tem torcedor apaixonado que carrega esse amor há anos. É o caso de Edmar Duarte, mais conhecido como Marambaia, que tem uma história pra lá de inusitada.
Foi ele que ficou responsável por criar o mascote do time lá na década de 90. O Ji-Paraná foi fundado em 22 de abril de 1991 e justamente nessa data criou-se o Ji-Paraná Futebol Clube. Então falaram que o uniforme do Ji-Paraná seria da cor de Londrina, né? Aquele azul e branco. E aí o pessoal falou comigo, né, Marabá, você vai ficar responsável para criar um mascote pro Ji-Paraná. Mas não tive nem dúvida. Falei, não, já estou em mente aqui, se foi rápido, um estralo. Falei, eu vou o galinzé, todos os galinhos são brancos, né? E aí eu vou dar um jeito de pintar o galo. Pinto ele, vai ficar azul e branco. A cor do uniforme de Paraná, que é azul e branco, que é justamente igual ao do Londrina, do Paraná. E aí, assim eu fiz. Teve galo pintado para representar o Galo da BR, que é como o time de Ji-Paraná é conhecido. Logo no campeonato, primeiro campeonato de 91, né, o primeiro jogo de Paraná, já levei o galo, pintei ele. Era uma festa, uma alegria para a criançada, tirar foto. Foi muito importante o mascote, né? E com o retorno dele, mais ainda, eu acho que vai ser sucesso total, como sempre foi. Prova de amor da torcida pelo clube nunca faltou. Durante muito tempo, até quando era cotidiano, cada jogo tá com a dupla do galinho lá, o torcedor já perguntava, Marambá, cadê os galinhos? Né? Então isso é algo que ficou marcado no torcedor que é antigo, aquele garoto que começou e viu a primeira vez e foi indo. Até hoje ele é questionado, né? Ele chega lá assim, os galizés, e a torcida nossa questiona ele, cadê os nossos mascotes? Se em todos esses anos de história existiu uma torcida que se empenha em fazer homenagens ao clube, os jogadores que passaram pelo Ji-Paraná retribuem essa paixão para a torcida. Quem relembra as histórias do Galo da BR nos anos 2000 é o artilheiro Efraim. Jorge Efraim recorda de um jogo de 2004 que o elenco prometeu para a torcida que jogaria com o cabelo na cor azul. Nós combinamos dentro do vestiário, né, que se conseguíssemos a vaga, a classificação, no primeiro jogo em casa da segunda fase, nós jogaríamos com os cabelos pintados de azul, em homenagem à torcida. Então deu tudo certo. Eu me lembro que no jogo contra os Genos, nós entramos, né, com os cabelos azuis, assim, tudo pintado no spray. E o sol era muito forte naquela tarde, né? Muito difícil jogar com aquele spray no cabelo. Tava esquentando demais, muito quente. Eu me lembro que eu fui pro intervalo e corri para debaixo do chuveiro para tirar aquela tinta do cabelo, para poder terminar o jogo, porque ele coçava muito, incomodava muito. Mas era uma homenagem que a gente tinha prometido fazer e que valeu muito a pena. Foi uma festa muito legal. Nós vencemos muito bem os Genos naquele jogo. Eu me lembro que eu consegui fazer 1 ou 2 gols também naquele jogo. E foi um jogo que começou a me sustentar na disputa da artilharia daquele campeonato. Promessa cumprida. Ele também disse que, na época, a torcida enchia o Biancão para ver o clube jogar, o que motivava ainda mais o time dentro de campo. Enchia o Biancão, a gente via sempre a arquibancada lotada, aquilo era uma energia contagiante pra gente, era muito bom. Eu aguardava ansioso os momentos dos jogos para ter um encontro com aquela torcida, e eu vivi uma grande fase da minha carreira, né, como profissional, talvez a melhor de todas que eu tive, de todos os lugares que eu passei, né, porque foi um lugar que eu tive uma sintonia, uma identidade com a torcida muito grande, e fazer parte da história desse clube foi um prazer, uma honra imensa. Como era bom ver a torcida do Ji-Paraná nos jogos até fora de casa. Eu me lembro bem de um jogo que nós fizemos contra o Pimentense, nós empatamos em 1-1, um jogo muito difícil. A gente estava com muita dificuldade no jogo e nós conseguimos fazer um gol, né, no finalzinho de pênalti, foi eu que bati aquele pênalti. E bater aquele pênalti, ouvir o barulho da torcida do Ji-Paraná, né, no estádio totalmente adverso, foi muito legal, que foi uma energia muito positiva, né? Não dá para falar de futebol sem falar de rivalidade. O Ji-Paraná tinha outros clubes rivais que, no fim, fecharam as portas. E diante das disputas do campeonato rondoniense, surgiu a rivalidade com a União Cacoalense. O jogo entre os dois clubes ficou conhecido como o Clássico da BR. Uma rivalidade muito boa, inclusive alguns comentários de torcedores, jogadores ficaram sabendo, então isso apimentou ainda mais o clássico contra a União Cacoalense. Sempre dá um atrito, quase deu um atrito entre as torcidas lá, porque é muita provocação, mas graças a Deus ocorreu tudo bem e é assim que a gente espera, porque os clássicos tem que ser o clássico da paz. Eu acho que a rivalidade é os jogadores que decidem lá dentro. Quem vai, tanto a torcida A ou B, eles vão lá para torcer pelo seu time e ver a vitória. Então isso é importante, que eu também friso aos nossos atletas para que transmitam isso dentro de campo, que
o que vale lá é a rivalidade dentro de campo e de fora o torcedor vai comemorar. As coisas não mudaram. A torcida lotou as arquibancadas e bateu recorde de renda. Em um só jogo, o Ji-Paraná arrecadou mais de R$90 mil. O jogo foi entre o Ji-Paraná e o Real Ariquemes, pela final do segundo turno do Campeonato Rondoniense de 2023. O Galo da BR venceu o primeiro jogo e, no jogo de volta, garantiu o título com um empate. Com uma torcida apaixonada dessa, o time voltou a traçar altos voos. Depois de mais de 10 anos sem título, a torcida continua presente nas arquibancadas. O título de turno trouxe uma sensação de alívio para o atacante KT, destaque na segunda partida, pois garantiu o retorno à Copa do Brasil depois de 11 anos. E a torcida vem fazendo uma festa linda, vem nos apoiando em momentos difíceis, sempre do nosso lado, né? Na verdade é a melhor situação de um atleta, né? De um atleta profissional, é você ser campeão. A gente se dedica no dia a dia, a gente se esforça demais para poder estar fazendo bons jogos e ser coroado com um título é um fruto de um trabalho que está sendo bem feito, né? Acho que a torcida do Ji-Paraná merece, o clube. O goleiro Gabriel, também destaque do elenco de 2023, sentiu que o apoio da torcida vem junto com a responsabilidade de colocar o clube no topo. A gente não é que sente a pressão, né? A gente tem uma responsabilidade maior, né? Porque você jogar no clube que tem mais título no estado, o clube que leva a torcida mais apaixonada para os jogos, faz com que você tenha uma responsabilidade maior nas suas ações do seu dia a dia, né, do seu comprometimento com o trabalho. KT e Gabriel afirmam que a estrutura foi dada para garantir o sucesso. Tem uma estrutura, nos oferece uma estrutura muito boa de trabalho, né? O presidente tem feito o papel dele, é um cara que mostra muito trabalho, muita dedicação, vem ajudando muito a nós jogadores, né? A família do presidente é toda no clube, é muito satisfatório ver certas situações que acaba aqui ajudando a gente dentro de campo, né? É um clube família, é uma torcida que apoia a todo momento. Aqui é muito bom, mano. Estrutura, questão de logística, alojamento, tudo. Alimentação, entendeu? É um lugar muito bacana. A cidade é bem hospitaleira, o povo é bem hospitaleiro, receptivo com quem vem de fora, que nem no meu caso que eu sou de São Paulo, muito bacana. Como o Ji-Paraná é um dos times de sucesso no estado de Rondônia, o diretor Anderson tem um planejamento muito nítido. Responder à cobrança da torcida com títulos e, sobretudo, estabilidade no topo. Primeiramente é Deus e depois o Ji-Paraná está existindo graças ao nosso presidente José Carlos Vitor, porque esse ano não, mas ele já chegou a pagar acertos do clube de vários anos antes dele chegar no clube, ele já tirou dinheiro do bolso, né? Então a gente sabe que isso tem um desgaste não só financeiramente para ele tem família, então às vezes a pessoa se abdica de estar um final de semana em casa com a família e viaja como a gente está aqui em Porto Velho. E isso realmente a gente quer corresponder. Esse é o amor nosso também. Só que a gente quer corresponder esse amor que o torcedor também tem, né? Que vai estar com o radinho ligado, que já está procurando um canal do YouTube para assistir o jogo. Já recebemos, então a gente fica feliz por isso que, mesmo de longe, eles estão torcendo, a gente está fazendo de tudo e isso também é recíproco. É o amor do torcedor, é o amor de quem está trabalhando hoje no clube para se entregar e buscando sempre os resultados melhores para colocar de novo o Ji-Paraná no topo da tabela, porque não desmerecendo ninguém, o nosso clube sempre teve atritos com outros diretores, outros presidentes, mas assim, desde quando eu aceitei trabalhar no clube, eu sempre falei, a rivalidade tem que estar lá dentro de campo. Fora de campo, cada diretor, cada dirigente vai ter que fazer o seu, né? E isso que eu preguei para eles. Eu falei, eu vou trabalhar com vocês, mas dessa maneira, se a gente for seguir essa linhagem. Então, lógico que tem aquela brincadeira, né? Por que eu falo isso? Porque eu sempre falo
quando eu narrava e narro, né, na TV Galo, eu falo assim que a camisa que costuma pesar no varal é a nossa, né, pelo número de títulos, mas não que eu vou desmerecer A ou B, né, pela vantagem de número de títulos. Então, de repente, a gente ficou muito tempo para trás, aí muita gente falou, o Galo está morto. Não está. Então, isso é uma brincadeira saudável entre os dirigentes, né, e o que move a gente realmente é esse amor pelo clube. Eu era torcedor nacionalmente do São Paulo. Eu ficava doente e hoje larguei mão de torcer nacionalmente. Hoje meu time do coração é o Ji-Paraná e enquanto eu estiver aqui ou tiver oportunidade eu vou defender. O terceiro episódio do podcast Deu Bera vai ficando por aqui. No próximo episódio vamos contar a história de mais um clube de Rondônia. Até mais! Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera!